Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos juntos mais uma vez, para podermos dar sequência à nossa aula, ao nosso momento aqui de devocional, de estudo da Palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. É uma satisfação imensa poder compartilhar com os irmãos, poder ser de alguma forma relevante à vida dos irmãos, ser eficaz, efetivo. Aquilo que o Espírito de Deus tem colocado na minha vida, o ministério que Deus tem me confiado, de poder passar como eterno estudante das Escrituras, aquilo que o Espírito de Deus tem revelado ao coração de vários homens e tem chegado ao meu coração também. Tentamos de alguma forma ser simples, sem ser simplista, trazer as verdades contidas na Palavra de Deus ao meu e ao seu coração. Desde já quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Deus te abençoe poderosamente. É muito bom ter você com a gente, viu? Deus te abençoe. Você que é novo por aqui, está passando, desde já quero te dizer que seja muito bem-vindo. Esse canal é meu, é seu, é nosso, é para a glória de Deus. Estamos o reino em desenvolvimento, E eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, por favor, a me ajudar, a compartilhar esse link com demais pessoas, a compartilhar este vídeo, deixar aí o seu comentário, o seu like, fazer parte conosco, estarmos juntos, trocarmos ideias, na medida do possível, os comentários a gente vai respondendo eles na medida do possível. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Sou o pastor Richard. Deus abençoe a sua casa, a sua vida, e hoje nós vamos falar sobre a doutrina da inerrância, viu? Vamos aprender alguma coisa em nome de Jesus. No nosso esboço didático, nós vamos ter aí um resumo do que é essa doutrina, o estudo bíblico, a visão de Jesus sobre a veracidade da Bíblia. Terceiro, nós vamos ver aí as principais afirmações, claro, todas elas com apoio bíblico. Vamos ver o que é veracidade, o que é inerrância. Vamos ver também a compatibilidade de inerrância com os fenômenos da Bíblia e a infalibilidade. Então vamos ver também o problema da oposição entre a inerrância e a infalibilidade. Tópico 4, nós vamos ver aí os principais erros a serem evitados por mim e por você. Negar a inspiração é, portanto, a inerrância das Escrituras, Você nega. Vamos ver o que é isso aí, a inspiração e a inerrância das Escrituras. Então, se você nega a inspiração, é, portanto, a inerrância das Escrituras. Vamos ver aí também um outro erro a ser evitado, é opor a infalibilidade e a inerrância. Afirmar que há centenas de erros na Bíblia, o que tem sido comum hoje em dia, ainda mais no contexto de relativismo que nós vivemos hoje, devido aí da teologia liberal, desses pensadores materialistas que nós temos hoje invadido os nossos púlpitos, nossas igrejas, nossos seminários. Infelizmente, as pessoas dizem que há erros na Bíblia, tudo que a Bíblia diz, não tem como ser comprovado, muitos erros. Vamos ver isso aí. O quinto tópico é aplicando a doutrina, confiar em toda a Escritura e contestar a ideia de que a Escritura ela contém os erros. Amém? Desde já, vamos começar. Na aula de hoje é a veracidade, ou seja, a inerrância da Escritura, a palavra de Deus. É verdade, amém? Resumo. O que é veracidade? A veracidade ou inerrância é um atributo da Escritura que garante o quê? Que tudo que ela afirma corresponde à realidade e que ela não afirma nada que contrarie os fatos. Lembre-se que contra fatos não há argumentos. E também significa que a Escritura nunca se contradiz, porque ela representa Deus, ela é algo que vem de Deus, e Deus não se contradiz, Deus não pode mentir, em Deus não há sombra de variação, Ele é o mesmo. Nossos temas principais serão a veracidade. A Escritura ela corresponde à realidade gramatical, histórica, cultural de sua época, ela corresponde à realidade. A inerrância, ou seja, a Escritura ela não contém erros. A dificuldade está muitas vezes em nós, leitores das Escrituras. A infalibilidade significa que a Escritura ela não falha, ela é eficaz. Por isso que ela é comparada como uma espada de dois gumes. Por causa de sua veracidade, a Escritura ela é o que?
fidedigna, ou seja, ela é digna de toda a fidelidade, ela é fiel. Amém, meus irmãos? Algumas passagens-chave para a nossa compreensão e apoio bíblico, que eu convido você em Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. Gênesis, Êxodos, Levítico, Números. Lembra dessa musiquinha na escola dominical? Muito boa. Números, capítulo 23. Demidbar, ou seja, palavra do deserto, né? Capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Texto maravilhoso, muito conhecido, não é verdade? Salmos de número 12. Deuteronômio, Juízes, Samuel, Reis, Segunda Crônicas, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Salmos 12. Salmos de número 12. Salmos de número 12, o verso 6 diz assim: As palavras do Senhor são palavras puras como a prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Ela é plena de verdade. Vou ler de novo. As palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. 18 e 30. Salmos 18, número 18, e o verso, né? Está tratando de uma poesia, de um cântico hebraico, e o verso 30. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Coisa boa. Provérbios, capítulo 30, Provérbios, verso 30 também. Provérbios, né? É Provérbios mesmo. São Provérbios de número 30. Provérbios de número 30 e o verso 5. Toda a palavra de Deus é pura, sem mistura. Escudo para os que nele confiam. Como Deus é fiel, sua palavra também é fiel, portanto podemos confiar na palavra de Deus. Evangelho de João, para o Novo Testamento, vamos dar um grande salto. João, capítulo 10, verso 35. João, capítulo 10, verso 35. Versículo 35. João 10, versículo 35 diz assim: Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. 14, 26. Um pouco mais à frente, 14, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, Paracletos, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, lembra que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por isso que a veracidade, a inerrância das Escrituras, por isso que ela não erra. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir e o que há de vir é verdade, há de acontecer. 17, 17, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha que coisa linda. Santifica-os na verdade. Por quê? Porque a tua palavra é a verdade. É Jesus falando com respeito à palavra de Deus. Hebreus. Não sabemos quem é o seu autor. Eu tenho uma preferência, né? Eu acho
seja Paulo, devido ao conhecimento teológico que se tem aqui, mas não é essa questão agora que nós vamos entrar, amém? Fica para outra aula, outro momento. Hebreus 6, 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus não é impossível que Deus minta, não é impossível que haja algum erro ou inverdade nas Escrituras. Amém? Vamos continuar. Entendendo a doutrina, preste bastante atenção. Preste bastante atenção nisso. Preste muita atenção. Com licença, só um pouquinho. Entendendo a doutrina, afirmações principais. Em sua oração ao Pai, Jesus afirmou o seguinte: a tua palavra ela é a verdade. Acabamos de ver isso. Veracidade significa correspondência com realidade. Por exemplo, a Escritura afirma que Deus criou tudo que existe a partir do nada. Essa afirmação corresponde ao fato de que Deus não trouxe o universo à existência combinando materiais pré-existentes, mas sim criando do nada os próprios materiais existentes. Outro exemplo é a afirmação bíblica de que Cristo ressuscitou dos mortos no terceiro dia, o que corresponde ao fato que no domingo de Páscoa, no terceiro dia, domingo, primeiro dia da semana, o túmulo de Cristo estava vazio e Jesus apareceu vivo a várias pessoas, cerca de 500 pessoas. Provas insofismáveis de que realmente é a verdade. De todo modo, a inerrância significa a Escritura nunca afirma coisa alguma que contraria o quê? Os fatos. Não é? A inerrância é uma característica de toda a Escritura, não apenas partes que dizem respeito à salvação, à fé, à doutrina. Né? A inerrância também ela significa que as Escrituras nunca se contradizem, ou seja, ela tem uma coerência interna. E se você é um leitor da Bíblia, você vai ver que há uma certa coerência nas Escrituras. Principalmente nós que temos o cano fechado, dos 66 livros canonizados, tanto os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Os outros nós não reconhecemos como inspirados por Deus. Pode ter algum valor histórico, mas os apócrifos não são canonizados, não têm essa inspiração divina. Pode ter algum valor histórico, mesmo assim muito duvidoso, se você parar para estudar, para ensinar, porque ela tem base para muitas doutrinas contrárias às Escrituras Sagradas. Não é? Por exemplo, ao afirmar que Jesus Cristo é totalmente Deus, essa afirmação não contradiz a afirmação de que ele é plenamente humano também, um homem. Né? Ele é tanto Deus quanto homem. Né? Inerrância significa que, quando todos os fatos são conhecidos e as Escrituras em seus autógrafos originais e corretamente interpretadas mostram-se inteiramente verídicas em tudo o que afirma no que diz respeito à doutrina, moralidade e ciências sociais, físicas ou biológicas. Os críticos que rejeitam a inerrância da Bíblia muitas vezes entendem mal o conceito. Né? A inerrância é compatível com os fenômenos das Escrituras, isto é, com as variadas técnicas de redação empregadas pelos autores humanos. 5 exemplos. Olha que coisa assim. Primeiro, é o linguajar comum. Né? A Escritura não usa uma linguagem técnica, precisa, mas sim um linguajar comum do dia a dia. Não é? Então, quando narra a criação dos dois grandes luminares em Gênesis, capítulo 1, versículo 16 e 18, Moisés não está ali compondo um texto científico. Tecnicamente, o sol é uma fonte de luz, mas a lua é só um refletor. Não era essa a ideia de Moisés. Mas ele o que? Utiliza uma linguagem popular. Né? Do mesmo modo como falamos hoje, quando, por exemplo, dizemos que o sol se levanta e se põe. Não é verdade? A inerrância é compatível com o uso do linguajar comum. Não é? Citações livres. Às vezes, os escritores do Novo Testamento citam o Antigo Testamento de forma exata, palavra por palavra. Outras vezes usam paráfrases, resumem ou aludem a essas passagens. Não é verdade? A inerrância não impede o uso de nenhum desses recursos ali estilísticos.
Não é? Terceiro tópico, primeiro ponto aqui desse tópico é o que? Traduções das palavras de Jesus, né? Como Jesus ensinou o aramaico e o Novo Testamento foi escrito em grego, há muitos poucos registros de suas palavras exatas, né? Em vez disso, nós temos ali o registro exato da voz de Jesus. Isto é, as traduções em grego de seus ditos em aramaico são versões fiéis do que Jesus realmente disse, né? E Jesus de fato proferiu aquelas palavras. Não foram inventadas por seus discípulos e postas na boca de Jesus ali, né, quando os evangelhos foram escritos. E a inerrância, meus irmãos, ela é compatível com as traduções das palavras de Jesus encontradas nas Escrituras. Diferenças na ordem dos acontecimentos. Por exemplo, Mateus apresenta a sequência real das tentações de Jesus, enquanto Lucas a apresenta fora de uma ordem cronológica. Essas duas formas de narrar as tentações não são contraditórias, porque Mateus tem o objetivo ao escrever, ou seja, narrar as tentações na ordem que Jesus as enfrentou, né? Enquanto Lucas, por outro lado, né, ele mostra, né, as três tentações sem pretender narrá-las, né, de maneira sequenciadas, né? A inerrância é compatível com as diferentes ordens em que os eventos são apresentados nas Escrituras. Não significa que a questão seja que há erro dos acontecimentos. Não é esse o real interesse do autor ao relatar. Relatos divergentes sobre o mesmo evento. Alguns relatos narram o mesmo evento, mas o fazem com diferenças significativas. Nos evangelhos, por exemplo, o milagre da alimentação de 5.000 é narrado de forma diferente pelos 4 autores, pelos 4 evangelistas, cada um sob um prisma diferente, mas não deixa de ser verdade o fato ali anunciado, não é? E como explicar essas diferenças? Uma versão pode apresentar um resumo de acontecimento, enquanto outras dá mais detalhes. Por exemplo, Mateus, no capítulo 8, versículos 5 a 13, dá menos detalhes do que Lucas, no capítulo 7, versículos 1 a 10, ao narrar o evento em que Jesus cura um escravo do centurião, o servo do centurião. E também ocorre uma narrativa para contar um episódio, enquanto outra narrativa conta uma parte diferente. Por exemplo, Judas se enforcou, seu corpo caiu e se rompeu. Lá em Atos 1, 15, 19, Mateus diz que ele se enforcou. E Atos 1, 15, 19, que seu corpo caiu e se rompeu. A inerrância é compatível com a existência de narrativas variantes nas Escrituras, que tem um livro, As Variantes do Novo Testamento. Indico a você a comprar, muito interessante. Muito interessante. As Variantes Gregas do Novo Testamento. Indico a você a comprar da Sociedade Bíblica do Brasil. Um livro muito interessante. O ponto importante a ressaltar aqui é que a inerrância das Escrituras ela é compatível com essas várias convenções da linguagem escrita. Agostinho, em 354 a 430, ele trouxe uma importante contribuição a essa doutrina, quando usou ali, imaginar qual seria a consequência da existência de um único erro nas Escrituras. Isso não significaria que toda a Escritura está errada, mas geraria o que? A suspeita de que qualquer parte poderia estar errada. Então a igreja restaria apenas uma fútil avaliação subjetiva da Escritura para discernir quais partes são verdadeiras e quais contêm. E nós não temos capacidade para isso. Não temos essa capacidade para determinar qual parte é e qual parte não é. Relacionado a essa discussão, essa questão da infalibilidade, que ela é infalível, que significa que a Escritura não está sujeita às falhas, mas sempre ela cumpre ali o propósito que Deus lhe designou sobre a palavra que sai de sua boca. Deus nos garante que não voltará para ele vazia, mas cumprirá o que? O propósito que eu lhe atribuo. Está lá em Isaías 55, 11. Ao longo da maior parte da história da igreja, os termos infalibilidade e inerrância significavam a mesma coisa e elas referiam-se à veracidade das Escrituras. Infelizmente, o último século testemunhou a dissociação dos dois termos. Infalibilidade passou a se restringir a questões concernentes à salvação, à fé e vida consagrada, mas essa ideia deixa aberta a possibilidade, aliás, a realidade, da existência de erros quando as Escrituras abordam assuntos como história, genealogias, geografias, ciência. Então é preciso rejeitar, meus irmãos, essas novidades. A própria Escritura ela não faz nenhuma distinção entre partes mais importantes, que seriam inspiradas, importantes inerrantes, e partes menos importantes, que não teriam sido escritas sob a orientação do Espírito Santo.
né? Então, podendo conter ali algum erro. Não, a palavra de Deus ela é verdadeira, ou seja, ela é inerrante, ela é infalível e não contém erro, e não está sujeito a falhas. Precisamos crer em nome de Jesus, na palavra de Deus. Base bíblica. A doutrina da veracidade e inerrância das Escrituras está presente no Antigo Testamento. Você pode ver isso lá em Salmos 12:6, 18:30, 19:8, Provérbios 35, nós lemos. Em consonância com esse alto conceito das Escrituras, Jesus afirmou que a palavra de Deus ela é o quê? Verdade. E que não pode ser quebrada, está lá em João 10:35. Ele sempre recorria confiantemente a exemplos do Antigo Testamento, como Adão e Eva, o dilúvio na época de Noé, a autoria mosaica do Pentateuco, atribuindo ali a Moisés, Jonas e o grande peixe, a história, está ali. Mas para Jesus, essas narrativas eram verdadeiras e correspondem o quê? À realidade. Jesus veio dar veracidade a elas. Quanto à veracidade do Novo Testamento, Jesus prometeu a seus discípulos que ele enviaria o quê? O Espírito Santo da verdade, não da mentira, mas da verdade, ratificando-os assim como que seus fiéis testemunhas, ou seja, tudo que eles iriam pregar, e que alguns restringiriam por escrito, registrariam elas por escrito, garantia o testemunho preciso das palavras e obras de Jesus. Como o Espírito Santo, o Espírito da verdade, supervisionava todos os escritos daqueles discípulos, a veracidade do Novo Testamento estava o quê? Garantida. Era verdade que eles estavam escrevendo, estavam sendo inspirados pelo Espírito da verdade que não mente. Uma observação de caráter teológico confirma a veracidade das Escrituras. Ou seja, Deus sempre fala a verdade, aliás, ele não mente nem pode mentir, e nele não há sombra de variação ou dúvida, como a Escritura é inspirada por Deus. Nós vimos isso lá, quando estudamos na aula passada, convido você a acompanhar a aula passada, para você poder estar dando continuidade, 2 Timóteo 3,16, ela sempre diz a verdade e nunca mente. Portanto, a inerrância ela é um corolário aí da inspiração da Escritura por Deus, que sempre diz o quê? A verdade. Principais erros a serem evitados: a negação da inspiração e, portanto, da inerrância das Escrituras. Essa posição ela rejeita a ideia de que o Espírito Santo supervisionou as Escrituras da Bíblia, reduzindo ao mero livro humano. Todos os textos produzidos por seres humanos contêm erros, porque foram produzidos por homens. Portanto, segundo essa perspectiva, a Bíblia também contém erros, porque os homens porque errar só que não é bem assim. Esse ponto de vista não dá crédito às afirmações da própria Escritura sobre a sua veracidade, pressupõe um conceito muito pobre da ação divina entre os seres humanos. O segundo erro a ser evitado é o quê? A oposição entre a infalibilidade e a inerrância das Escrituras. Além de divergirem da equivalência histórica desses dois termos, seus proponentes redefinem erro como erro intencional, como algo intencional. Dada essa definição, eles afirmam a total inerrância das Escrituras, então você vê aí, fazem isso, a qual significa que seus autores nunca enganam propositadamente os leitores, e ao mesmo tempo defendem a tese de que a Escritura contém erros. Para você ver, E essa posição separa o que a Igreja tradicionalmente considerou unidas. Além disso, é uma forma fraudulenta de defender a inerrância bíblica da boca para fora, mas na verdade é negá-la com o coração. O outro erro, a afirmação de que há centenas de erros na Bíblia. Na verdade, quando todos os supostos erros são listados, eles não passam de 60 e poucos. Por isso tem um livro interessante do Norman Geisler, Manual de Dúvidas e Enigmas das Escrituras. Aconselho a você a comprar. Tem um outro também, e a Bíblia tinha razão. Muito interessante para você comprar, para você ler também. Assim, a afirmação
né, ela é exagerada e, embora alguns dos problemas sejam mais graves que outros, a solução ou pode ser apresentada ou não precisa ser apresentada. Né? Por quê? Né? Em alguns casos, estamos atrasados milhares de anos para resolver os problemas. Além disso, às vezes, a evidência bíblica é tão limitada que não dispomos de informações suficientes para chegar a uma solução conclusiva. E, ademais, os mesmos problemas rondam todos os escritos sem causar nenhuma suspeita de erro que nos impeça de ir em frente. Portanto, a Igreja, sem ignorar essas passagens problemáticas, pode abordá-las, uma a uma, com uma postura de fé, sem cair no desespero nem na incredulidade. Amém? Vamos agora aplicando a doutrina. Por ser inspirado por Deus, ou seja, né, a revelação daquele que sempre diz a verdade e não pode mentir, a Escritura ela é verdadeira, porque ela provém de Deus, que Deus é verdade, é o Espírito da verdade. Né? A Igreja ela deve confiar em tudo que ela afirma. Né? A criação a partir do nada, o cuidado providencial de Deus, né, os milagres de Jesus Cristo, né, não são meros ensinos filosóficos, não, são realidades, aconteceu de verdade, não é? Você vê ali as instruções sobre a sensualidade humana, né, o casamento, né, a infalibilidade da Escritura estimula a igreja a manter a esperança, enquanto que aguarda pacientemente que as promessas de Deus sejam cumpridas, não é? A resposta positiva de algumas pessoas ao Evangelho que transmitimos, né, a futura libertação do sofrimento, da morte, a volta de Cristo, o novo céu, a nova terra e outras coisas, são verdades, porque Deus transmitiu essas verdades para nós, elas são consoladoras para nós. Na verdade, enquanto aos cristãos que acham que a Bíblia contém erros, como é que a gente faz? Peça que aponte, né, quais são esses erros. Mostre quais são esses erros. Não se esquecendo que o texto precisa do seu contexto, precisa conhecer. Muitas vezes o contexto é a Bíblia inteira, não é? Se eles dizem que Jesus ele é o Senhor deles, Jesus afirmava a inerrância das Escrituras, né? E exorta a serem o quê? A serem coerentes e também a adotar a mesma visão que o Senhor tinha a respeito das Escrituras, que ela é palavra de Deus. Você imaginou? Uma pessoa que se diz cristã, seguidora de Cristo, proclamar que há erro nas Escrituras? Não tem como, é um paradoxo aí, né? Há uma divergência muito grande aí, não é verdade? Ensinando a doutrina, né? Um bom ponto de partida é um estudo bíblico que, enfocando a postura de Jesus em relação às diversas narrativas do Antigo Testamento que são alvo de ataques ferozes, por exemplo, Adão e Eva, o dilúvio na época de Noé, a autoria mosaica do Pentateuco, Jonas e o grande peixe, né? E o objetivo desse estudo é o quê? É entender qual era a visão do Senhor a respeito das Escrituras, mostrando ali que ele acreditava que ela é verdadeira e inerrante palavra de Deus, não é? Isso se aplica particularmente ao que as narrativas bíblicas os críticos dizem conter erros, não é? Uma vez demonstrado esse ponto, o desafio fica claro. Se Jesus tinha essa visão a respeito das Escrituras, e se nós afirmamos que Jesus é o nosso Senhor, será que não temos aí a obrigação de ter a mesma visão que Jesus tinha, que é a palavra de Deus? Não é? E isso vai confrontar os cristãos que têm a dificuldade de, de aceitar a veracidade das Escrituras e encorajar os que aceitam a sua inerrância. Não é? O próximo passo é o que? É você ensinar a veracidade das Escrituras por meio de afirmações bíblicas, né? Prosseguindo-se com a defesa teológica, tradicional de sua inerrância. Né? E para isso, demanda estudo, trabalho, pesquisa, não é? E ressalto também o fato de que a atual rejeição dessa doutrina, ela contraria aí a posição histórica da Igreja, não é? Então, meus irmãos, ficamos por aqui. Que Deus te abençoe e creio que a Bíblia é palavra de Deus, infalível, inspirada e inerrante. Que Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus, em nome de Jesus.